Então eu quero falar um pouquinho mais. Na aula anterior eu falei sobre algumas coisas do caminho terapêutico. Eu quero trazer um pouco mais essa dinâmica para que a gente entenda que o tratamento de qualquer vício que envolve o prazer, né, seja ele físico, imaginativo ou emocional, exige sempre uma ordenação interna do sujeito, né? Para quê? Para que o prazer volte a seu lugar natural, ou seja, de uma consequência do bem e não de ser um substituto da verdade, tá? Então, dentro desse pensamento tomista, a virtude que vai nos ajudar nesse caminho é a virtude da temperança. Por quê? É a virtude que modera o apetite na relação aos prazeres, que coloca esses prazeres dentro, no caminho, do trilho da reta razão. Então, usar da temperança, temperar, né? Então, o que é? Não é suprimir o prazer, mas submetê-lo ao critério do que é bom e verdadeiro, tá? Ou seja, é dar uma forma racional ao sentir, ok? Então, a temperança pode ser entendida como um ponto de partida que atua exatamente onde o vício se instala, na perspectiva do desejo. Então, lembrando, o vício desorganiza o prazer e faz o sujeito buscar o alívio não no lugar que faça sentido. A virtude, então, reorganiza, né? Conduz o paciente novamente à finalidade própria do ser humano. Então, o prazer, quando ordenado, nunca vai ser inimigo da liberdade, mas, inclusive, sinal. Um sujeito livre, saudavelmente, vai ter bons prazeres também, tá? Então, o temperante não vive sem prazer, mas vive sem ser governado pelo prazer, ok? Então, a temperança vai vir para essa moderação, ou seja, vai buscar o prazer de uma forma moderada, de maneira geral, tá? Não só nesse apetite sexual, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Precisamos conhecer e aprofundar nesta virtude, tá? Então, ordenar os prazeres sob a luz da razão, ok? Então, isso significa o que dentro da clínica? Que é necessário ensinar o paciente a compreender o prazer. Compreender de que forma? Não como algo que deva ser eliminado, mas como uma força que precisa ser educada. Então, o trabalho não é extirpar o sentir, mas dar direção ao sentir, ok? Dentro da virtude da temperança, há a castidade, que precisa ser trabalhada. Claro que é uma palavrinha um pouco complexa, às vezes você não vai falar ela diretamente, mas entender a castidade aqui não como uma simples abstinência, mas como uma integração afetiva. Ou seja, ser casto aqui é ser inteiro, é não fragmentar a experiência humana, né, em partes, né, já que está fragmentado, que se opõem entre si. Então, minha razão é contra o corpo é contra o desejo é contra o afeto, enfim, uma bagunça, tá? Então, a castidade aqui se faz extremamente necessária porque vai refrear o apetite do prazer. E aqui o prazer, né, que envolve o corpo, certo? Claro, eu preciso falar diretamente da palavra castidade? Talvez não. Ponto aqui terapêutico, você tem que falar de uma forma que o seu paciente entenda, ok? Então, essa moderação que a castidade faz é uma forma de liberdade, é o domínio de si, que não é necessariamente reprimir o prazer, mas reordenar em vista do bem da pessoa. Não um bem superficial, desonesto e imediato, mas um bem que é alto, tá? Outro ponto importante é o experimento, né, que é, resumidamente, é um aprendizado pela, né, experiência, né, uma experiência acumulada, né? Então, a virtude, ela nasce e cresce a partir da experiência, né? Então, se eu tenho boas experiências, isso vai alimentando o meu fazer, né? Eu vou crescendo. Então, a experiência de resistência, suportar, né, o impulso sem ceder, refletir sobre o desconforto, aprender com o fracasso, com as quedas, fortalecer após a queda, etc., etc., é um tipo de experiência que vai alimentar o experimento, que, por definição, é essa experiência acumulada, que vai ajudar eu a agir de maneira correta, ok?
Então, isso vai ajudar no meu processo de autoconhecimento, né? Então, a cada vitória eu vou também me conhecer, a cada derrota eu vou entender por que eu caí, então eu também vou passar a me conhecer. Então, esse também é um ponto importante. Outro passo, que é muito comum quando a gente pensa em relação a uma terapêutica, em relação a esse vício, é a educação da vontade, né? Que vai se realizar na medida que a gente vai fazer atos deliberados pequenos, mas atos bons, porque no primeiro momento começa pequeno mesmo, né? Então, o corpo se fortalece com o exercício, não é verdade? Assim, a vontade precisa desses atos bons, de domínio, de constância, de compromisso, que vai devolver à pessoa um senso de autonomia. Ou seja, a minha vontade precisa ser autônoma para escolher o bem. Ou seja, ela precisa ter liberdade para escolher o objeto dela, ok? Então, isso é fundamental, tá? Então, o hábito do bem, podemos dizer assim, é um certo antídoto ao vício, tá? Entendendo toda a realidade, obviamente, que existe dentro da luta contra um vício como esse, tá? Então, a gente pode dizer aqui que, através da razão, dentro do processo terapêutico, a gente vai caminhar para ter um afeto reeducado. Então, o prazer não é negado, apesar da gente entender que certos prazeres precisam ser negados, tá? E entendendo que muitas vezes vai começar por essa dinâmica corporal, ou seja, eu não vou ceder fisicamente ao vício, para que o prazer possa voltar a ser o que sempre deveria ter sido. Ou seja, uma consequência de um bem ordenado e expressão de uma vontade saudável. Tá? Outro ponto fundamental é a restauração do amor. Tá? Por quê? Porque o prazer precisa se reencontrar com a ordem. Tá? Então, quando a gente pensa o que eu quero alcançar com o paciente nesse sentido, é devolver a ele a compreensão de que o prazer, longe de ser inimigo da vida, é parte integrante da experiência humana. Olha como tem o caráter de ensino dentro do processo psicoterapêutico. Desde que siga o bem e se mantenha dentro da ordem da razão. Então, o prazer em si nunca vai ser visto como um mal. Ele se torna destrutivo apenas quando se separa do amor e da verdade. Por isso que precisa ter uma ordem do amor. Ok? Porque é essa ordem do amor que vai fazer com que a gente queira as coisas corretas. Ok? Então, e que o nosso paciente precisa, porque ele quer as coisas incorretas, por mais que possa ter intenções corretas. Tá? Então, o prazer tem que ser visto de uma forma positiva e equilibrada. Né? É legítimo, é necessário, né? Mas dentro dessa reta ordem. Então, dentro da reta ordem é sinal de harmonia, inclusive. Tá? Eu sei que a gente olha para o mundo de hoje, isso pode ser um pouco complexo, porque a gente vê o desejo, a sexualidade sempre como uma espécie de expressão da falta de harmonia, da desordem. Tá? Mas o problema nunca esteve no prazer, mas sim numa certa usurpação da sua função, que pertence ao amor. Tá? Então, é o amor que dá sentido ao prazer, não o contrário. Tá? Então, o amor ordena. O prazer confirma. Então, quando o amor perde a direção e o prazer se antecipa, então o resultado vai ser um problema afetivo. Tá? Porque se a gente parar para pensar, dentro da tradição tomista, o amor não busca o próprio prazer. O amor busca o bem do amado. Então, essa frase espetacular é um dos fundamentos da psicologia das relações humanas dentro da perspectiva tomista. Então, o amor maduro ele é expansivo, direcionado, generoso. Né? Então, ele se expressa na busca do bem do outro. E, por isso, produz prazer. Um prazer que é derivado da comunhão e não do consumo. Tá? Então, o prazer que nasce do amor é ordenado. Por quê? Porque brota de uma ação que realiza o bem. O prazer que nasce do egoísmo é desordenado. Por quê? Porque nasce do isolamento e termina nele. Então, distinguir isso é fundamental dentro de um processo psicoterapêutico.
tá? Muitos pacientes chegam ao consultório com a percepção de que amar é sofrer e que o prazer é uma forma de compensação, né? Essa oposição, ela é desordenada, ela não faz sentido aqui, tá? Então, amar não é anular o prazer, mas ordená-lo, purificá-lo, né? Da busca, por exemplo, de posse objetal da coisa. Então, a terapia precisa ajudar o paciente a compreender que o prazer não precisa desaparecer, mas precisa ser reinserido em sua finalidade natural, né? Uma expressão de comunhão e da reciprocidade. Então, a maturidade afetiva, neste sentido aqui, ela vai ser alcançada quando a vontade domina o prazer. Então, o sujeito maduro não é o que não sente, porque isso seria uma outra forma de maturidade, mas o que sente e decide. Então, ele é capaz de esperar, de se conter, de agir por amor e não por um impulso de autorrealização imediata. Essa é uma verdadeira liberdade, ok? Sentir e ainda assim escolher. Então, o prazer, quando ordenado pela vontade, torna-se um sinal de equilíbrio e não de dependência. Por isso que essas aulas, claro que é um assunto que daria cursos gigantescos, né? Mas essas aulas foram construídas como uma espécie de direcionamento para que você ajude a entender o problema da pornografia e da masturbação e entenda que a educação afetiva é parte fundamental para atacar essa desordem contemporânea do prazer e que a restauração do paciente vem de uma restauração da ordem do amor, ok? Então, essa é uma dinâmica fundamental que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Temos inúmeros pacientes feridos por conta dessa prática da pornografia e da masturbação, casamentos destruídos, sujeitos cada vez mais isolados, mas que são perfeitamente possíveis de serem restaurados. Pornografia e masturbação precisa de restauração, para que o sujeito saiba encarar a vida como ela é, que ele lute a luta devida para retornar a si mesmo no sentido positivo e, ao retornar a si mesmo no sentido positivo, possa então crescer aquilo que precisa crescer. Não sendo mais vítima, não sendo mais como um pequeno animal dominado pelo hedonismo, pela uma vida desordenada, e sim que ele passe a olhar de forma mais grandiosa para a vida dele e buscar essa grandiosidade. E você, dentro do processo psicoterapêutico, tem que mostrar que esse paciente pode e pode muito mais. Por isso, falamos da temperança, da vontade, do amor, da razão, entendendo que muitas vezes a imaginação vai ter ali um papel ainda mais lento de ser eliminado essas imagens, mas que o comportamento pode contrariar essa imaginação desordenada. Ou seja, aqui precisamos entender que a psicoterapia, diante da pornografia e da masturbação, um paciente dentro deste nível de problema precisa ser uma psicoterapia extremamente pedagógica, que ilumine a inteligência dele, que faça ele compreender os erros, os dramas, as consequências terríveis, coloque nele o desejo de ser melhor e consiga ajudá-lo a conduzir um processo de mudança pessoal. Por isso que é uma compreensão, desejo e ação em busca de uma melhora pessoal e afastamento, tá, dos vícios. E por isso você não pode ser um profissional passivo, tá? Precisa ser um profissional ativo para que ensine o paciente a entender, dar nome às coisas, o problema das coisas, o quanto ele já prejudicou a própria vida e que uma vez por todas esse paciente possa falar basta. Aí sim, ele podendo dizer basta, ele entende que aquilo ali é um mal e que aquilo está roubando ele dele mesmo, né? Então, é recuperar ele para que não que ele nunca mais tenha prazer, é o oposto, é para que ele até tenha mais prazeres, mas prazeres que estão dentro de um vínculo ordenado, de uma relação ordenada com a realidade, a partir do que é verdadeiro, tá? Dentro desse processo que é verdadeiro, que precisa entrar na clínica, então ele vai ter que afastar processos de indecisão, de procrastinação, de desânimo, de ansiedade, sentimento constante de vazio, de perda de sentido, tudo isso está ali.
né? Diante de sujeitos em maior ou menor grau, obviamente, mas está dentro ali de sujeitos que estão viciados dentro desse mal moderno, dessa epidemia moderna que invade tanto consultórios como a pornografia e a masturbação. Então, logo, a psicoterapia precisa ser um caminho de reordenação que vai passar da externalidade para um mundo interior, do interior para a externalidade também. Por isso, a psicorreeducação aqui é fundamental, encontrar e ordenar as paixões desordenadas também, um ato fundamental. Inteligência no centro da personalidade, essencial para que o sujeito veja a verdade que ele precisa buscar. Saber lidar com a felicidade e com as dores também, ou seja, ele quer ter prazer, não é o mal querer ter prazer, querer ter uma boa relação, etc. Mas isso não é a qualquer preço, de qualquer forma, então ele vai ter que suportar necessariamente os sofrimentos que envolvem alcançar algo que é muito valioso necessariamente. E, não menos importante, passemos também para as virtudes. Como eu mencionei aqui, a temperança como uma virtude fundamental, a fortaleza como outra essencial, a prudência para escolher e a justiça para que as relações interpessoais não sejam agredidas justamente por conta desse vício que não ataca o sujeito individualmente em nenhum momento. É sempre o sujeito individualmente e socialmente. Pode ser que uma coisa venha antes da outra, mas sempre vai ter um impacto social dentro da vida desse paciente. Ele entender isso é fundamental. Você entender isso é processo fundamental para que ele entenda isso. Então, na medida que as coisas caminhem dessa forma, teremos uma psicoterapia mais capaz de orientação necessariamente, tá? E essa orientação é fundamental, porque só através dessa orientação vai ser capaz de trabalhar o movimento de afastar o mal e desenvolver o bem. Seja a educação da vontade, seja a educação da temperança, da fortaleza, seja o experimento entrando como uma experiência acumulada mais saudável, etc. Isso vai ter que vir necessariamente dentro desse caráter pedagógico necessariamente. Tá? Para quê? Para que o prazer se reordene. Quando pensamos em prática psicoterapêutica de sujeitos de pornografia e masturbação, o paciente precisa entender que não é que ele não vai ter prazer. Ele vai ter prazer, mas prazer ordenado. Inclusive prazeres que vão estar vinculados a outras coisas e não só dentro de um campo único, exclusivamente sexual, que é quando um sujeito viciado em pornografia e masturbação tem. Ou seja, o prazer dele é sempre sobre algo vinculado nesse contexto. E é justamente quando a gente ordena o amor que o cara vai ter prazer, o paciente vai ter prazer em outros caminhos, em outras circunstâncias também. Ou seja, o próprio prazer de viver. Então, muitas vezes o sujeito com pornografia e masturbação, que está preso nisso, ele não vai ter um prazer em viver, apesar de ele querer estar vivo. Porque estar vivo é consumir o vício, né? Mas ele não vai ter um prazer em viver. A vida é sem graça, a vida é ruim. Ele pode estar até no vício porque, sei lá, a vida é ruim, eu estou aqui também, não consigo sair e está tudo certo. Né? Ou está tudo ruim, mas eu não consigo sair. Né? Então, essa restauração do amor tem que desaguar numa grande vontade de viver e sentir prazer em estar vivo, necessariamente. Né? Então, é justamente quando esse prazer encontra a verdade. Quando o prazer encontra a verdade e restaura-se a ordem do amor, há prazer, alegria, felicidade, vontade de viver a vida. E não um sujeito isolado num canto escuro, tendo prazeres artificiais que criam inúmeros problemas internos e externos. Então, esse é um grande ponto. E como mencionei, é claro, é um tema longo, é um tema que podemos entrar em várias outras nuances. Mas aqui, o objetivo é fazer você se interessar ainda mais em querer aprofundar este tema e ainda mais querer entrar também nessa antropologia tomista que vê o homem de modo positivo, que vê o homem com um potencial, né, de bondade, de virtude, fazendo com que o profissional ancorado nesta visão antropológica não olhe para o paciente de forma pessimista, e sim olhe para o paciente de uma forma esperançosa. Claro que não vai ser de uma hora para outra, uma esperança realista, obviamente, mas uma esperança que faz com que você entenda que você é um porta-voz da ordem dentro do processo psicoterapêutico com o seu paciente, mas também é um porta-voz da esperança. Aí sim, dentro deste lugar,
a gente vai entender a nossa função dentro do processo psicoterapêutico, tirando esse paciente desse vazio, tirando esse paciente dessa vida extremamente solitária, insegura, triste e, de uma certa forma, perdida também, e trazendo ele para ter um prazer em viver, em ter uma alegria de viver. Esse é o grande ponto que um processo terapêutico com pessoas viciadas em pornografia e masturbação precisa alcançar necessariamente. E que você, a partir dessas aulas, possa querer aprofundar ainda mais nesse tema, porque a tendência é que cada vez mais pacientes entrem no seu consultório com este tipo de vício. É isso. Muito obrigado por ter assistido esse breve curso.